Olá, bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Martin. Hoje vamos falar de Laodiceia mais uma vez, não é? Sim, porque é parte da mensagem para os dias de hoje. Como assim, Martin? Você não pergunta como eu vou? Opa, desculpa aí, Walter, como vai você, hein? Eu vou bem, apesar do assunto ser Laodiceia. Eu também. Muito bem. Sim, eu concordo totalmente com você. Pois é. Somos todos parte de Laodiceia e é realmente uma luta. Veja, ou as pessoas não compreendem o assunto ou não querem a solução. Pois é. Bom, temos uma imagem interessante aí atrás. O que está acontecendo nela? Bem, esta é a nossa caminhada para o céu. E quem está andando em frente a nós? Jesus tem que ir à nossa frente. Ele está no caminho. E quem são essas pessoas à esquerda e à direita? Por que não estão logo atrás dele? Porque é isso que acontece hoje. Temos uma mensagem para levar ao mundo. E a maneira de levar essa mensagem está no meio, bem atrás de Jesus, aonde ele combina a justiça e a misericórdia. Então temos a justiça de um lado e a misericórdia do outro? Sim, esta foi a nossa maneira de ilustrar a situação. Ainda assim, você pensa que está no caminho, que está seguindo Jesus, mas você pode estar à esquerda. Você pode estar ao lado da misericórdia, dizendo: Ah, sabe, Jesus conhece meu coração. E há certas descrições, não há? Há certas descrições, como na política. Já não se diz esquerda ou direita, se diz extrema direita e extrema esquerda. Mas a pergunta é: quem está no caminho, no meio? Hoje não tem meio mais. Ou você é esquerda ou direita, ou extrema esquerda ou extrema direita. E os furacões também. Hoje eles já não são mais furacões. Hoje são chamados de super tempestades. E eles não se movem, eles atropelam. Então, está tudo na descrição das coisas. O mundo está hiperbólico. Sim, os termos são todos extremos hoje. Por exemplo, os idosos já não são mais velhinhos atrapalhados, eles são totalmente dementes, desconexos do mundo. Então, o mundo está com essa tendência de ir aos extremos. Sim, e infelizmente isso também entrou na igreja. Agora, veja, o que é o testamento laodiceano? É para um grupo específico. Sim, é para um grupo específico. E se ele aplica-se a você, então você vai procurar por milhões de desculpas para que não se aplique a você. A mensagem só se aplica aos outros. Somente a ele. E quando se aplica a mim, tem que ser do meu jeito. Ela tem que se adequar às minhas exigências. É verdade? Mas e o testemunho direto? Marte, então você está querendo dizer que eu devo me adequar ao testemunho da palavra, ao invés de adequar o testemunho da palavra à minha compreensão? Exato. Nós temos que nos adequar. Subimos de nível. Entendo. Acho que devemos orar sobre isso, Martin. Querido Pai, o Senhor colocou tantas joias na Bíblia e nos deu um testemunho direto. Mas o caminho que estamos acostumados geralmente não te agrada. Nos ajuda então a saber o caminho correto, nos ajuda a entender o que ele quer dizer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, a humanidade é muito inclinada a dizer: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Parece Pedro isso aí, né? Sim, soamos como Pedro. Também gostamos de dizer que jamais agiríamos como eles agiram, Ah, esse é um clássico. sem perceber que nós já fizemos como eles. O fato de Jesus ter morrido na cruz pelo pecado já me classifica como um pecador e um crucificador. Então, não tem como eu ficar de lado dizendo eu não faria como eles. Ainda que não houvesse mais ninguém para crucificá-lo, eu o crucificaria. Exatamente. É a minha culpa também. E isso é difícil de aceitar, por causa do orgulho humano. Sem dúvida. E começou lá com Adão e Eva. O orgulho humano já está dentro da gente, ainda que não queiramos aceitar isso. Aonde começou o orgulho? Bom, começou com Lúcifer no céu? E o orgulho tem cura? Sim. Tem.
Sim, o orgulho tem cura. Mas há apenas um remédio, não é? Infelizmente, há apenas uma receita de cura. E a cura para o orgulho é a morte do eu. Sim, sim. Bem, nem todo mundo aceita alegremente esta cura. Não. As pessoas preferem que todos os outros morram. Mas é um assunto complicado, porque quando você lê no testemunho, você sempre quer dizer: ah, ainda bem que isso não se aplica a mim. Ha! Sempre queremos nos excluir dessas coisas. É, Por exemplo, é como o fariseu que fez a oração agradecendo por não ser como o publicano. Nunca olhamos para nós mesmos, só olhamos no que o outro tem que mudar. É muito mais fácil. mas esse fariseu saiu injustificado do templo. Totalmente não justificado. E isso é um detalhe muito importante. Sim, O fariseu saiu justificado aos olhos dele, mas não aos olhos de Deus. sim, para ele pareceu que ele estava justificado. Ok, vamos tomar cuidado então com as esquerdas e as direitas. Devemos ficar no meio. Mas ainda há uma coisa importante. Devemos praticar uma coisa sem negligenciar a outra coisa. Aham. Então, aquilo que eles estavam enfatizando de maneira exagerada não era necessariamente errado. Sim, exatamente. Isso é muito verdade. Mas, ao mesmo tempo, eles deveriam ter praticado misericórdia e bondade e não trazer condenação. É como os fariseus. Jesus disse: façam o que eles dizem, mas não o que eles fazem. É quase a mesma coisa. Então, não é que é ruim ter aquele testemunho. Não. Buscar a perfeição não é algo ruim. Não? Mas se você for ao extremo, aí isso se torna um problema. Exatamente. Você se torna um fanático, ou qualquer terminologia que eles usem. Veja, neste caminho no qual Jesus está indo até a cidade, você só pode segui-lo se for logo atrás dele. Você não pode ficar pelo lado do caminho. Não, você tem que seguir o mesmo caminho, não um caminho paralelo. Se os dois caminhos dessem no mesmo lugar, você teria uma colisão. Eu. Às vezes a minha disposição é um pouco mal criada. Aham. Eu já contei essa história antes, mas eu vou contá-la mais uma vez. Eu estava na universidade e lá havia pessoas bastante militantes e algumas eram bastante feministas. E aconteceu de eu estar caminhando com uma colega na direção do prédio principal. A gente ia ter uma reunião lá. E quando chegamos à porta do edifício, eu então dei um passo para trás para que ela entrasse primeiro. E ela ficou furiosa. Ela acabou comigo, de cima a baixo. Seu grande machista patriarcal. Como você ousa fazer isso? Porque ela achou um absurdo eu ceder o meu lugar para que ela entrasse primeiro. E meses mais tarde, eu estava indo àquele mesmo prédio com aquela mesma colega. E estávamos para entrar na mesma porta. E eu pensei comigo mesmo, o que eu vou fazer agora? E eu decidi continuar caminhando paralelamente a ela. E o inevitável aconteceu. Os dois não podiam passar ao mesmo tempo pela porta. Acabou que os dois tentaram entrar ao mesmo tempo e acabamos batendo nos batentes da porta. Eu já estava esperando aquilo, mas ela não estava. Mas afinal, o que ela esperava? Que eu a deixasse entrar primeiro? Não, porque ela tinha acabado comigo da primeira vez. Eu não tinha esquecido daquilo. Mas ela não disse um pio. Ela apenas me empurrou para o lado e continuamos a caminhar. E eu fiquei ponderando sobre isso por um bom tempo. Aí eu concluí que o mundo não funciona desse jeito. Não há mais cortesia, não há mais nada de bom. É isso que dá, os dois tentam entrar ao mesmo tempo e... Isso acontece sempre que você pega algo e torna aquilo a sua norma. Quando você fica obcecado por alguma coisa.
Bom, vamos ver aonde esse tema de hoje vai nos levar. O remanescente. Bem, é dito que o remanescente começou com Sete, permeando todos os séculos até hoje e indo até o fim dos tempos. Na verdade, começou com Adão, não é? Sim, começou com Adão já. Mas deveria continuar, provavelmente por meio de Abel. Mas Abel foi assassinado. Então, qual é o critério para qualificar-se como remanescente? Será que esses critérios sempre foram os mesmos? É uma boa pergunta. Bem, as condições que encontramos na Bíblia são a guarda dos mandamentos e ter a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus. Encontramos isso em Apocalipse 12, verso 17, 14, verso 12 e 22, verso 14. Mas sempre houve um remanescente, não é? Você, certa vez, fez uma cronologia da linhagem de Jesus, mostrando que Satanás sempre tentou acabar com essa linhagem. Bem, veja, o Redentor havia sido prometido. Naturalmente, ele havia sido prometido em uma certa linhagem de sucessão, não é? Ele deveria vir dentre o seu povo. Este povo deveria reconhecê-lo. E o diabo sabia disso. Então, quando Caim matou Abel, ele pensou haver acabado com a linhagem, mas ele não esperava a chegada de Sete. Ele não conseguiu livrar-se dele. Desde então, ele tem conseguido trazer virtualmente toda a humanidade para o seu lado. E Deus permitiu isso até apenas a chegada de Noé e de seus 3 filhos. Agora, se essa linhagem leva a Cristo, e se essa linhagem fosse destruída, o Messias poderia vir? Não. Não. Então, quanto tempo Deus esperou até finalmente destruir a linhagem que recusou a salvação para toda a humanidade? Bem, até o dilúvio. Até o dilúvio. Aí Deus destruiu todos. E aí as pessoas dizem: como Deus é mau! Que Deus mau! Que absurdo! Destruir toda a humanidade e deixar viva apenas uma família. Que coisa nojenta! Bem, o próprio Caim ficou furioso com esse plano da salvação divino. Afinal, bastou um pequeno erro e os seus pais foram expulsos do jardim do Éden, não é? E ele não queria seguir esse tipo de lógica. Ele tinha um problema com a maneira pela qual Deus lida com a humanidade. Mas Deus aguardou até que praticamente toda a humanidade apostatasse. Quão santos eram Noé e seus filhos? Eles também não eram grande coisa. Veja, Noé, ele caminhava próximo de Deus, mas Noé era perfeito? não. Ele não ficou bêbado? Sim. Noé era perfeito porque a Bíblia diz que ele era perfeito em seu caminhar com Deus, mas ele não era sem pecado. Ele não era sem pecado. Muito bem, então havia uma única família. Se Deus não tivesse intervido naquele momento, toda a humanidade havia sido perdida para sempre, já que a salvação só viria por meio da linhagem do Messias. Mas se você pegar essa mesma linhagem e aplicá-la ao remanescente, é exatamente a mesma coisa. Porque o Sete, por meio de Adão, a exigência para se ser remanescente nunca mudou. Sim. Você precisa continuar a guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Então Noé foi o remanescente. E o Sete também? Satanás continuou a mirar na linhagem messiânica. Sim. Então, se ele via que alguém estava seguindo a Cristo ou seguindo Deus, e ele percebesse isso, fosse Gideão, ou seja lá mais quem fosse, ele passava a persegui-los. Ele não tentou matar todos os filhos dele? Quantas vezes os reis não tiveram todos os seus filhos mortos, todos os filhos mortos, todos os filhos mortos, mas sempre escapava um. Assim como o Sete, sempre houve um remanescente na linhagem. Deve ter sido muito difícil para ele decidir, porque até mesmo Samuel não foi capaz de entender quem daria prosseguimento à linhagem, não é? Samuel pensou: nossa, esse primogênito parece grandioso, deve ser ele, não é? Não.
Bom, deve ser esse aí. Não. Bom, deve ser aquele outro. Não. Aí finalmente chega Davi. E a linhagem continuou. Então, Satanás deve ter ficado extremamente furioso com a linhagem de Davi, não é? É por isso que, segundo Apocalipse, o dragão enfureceu-se com o remanescente da mulher. Se você quer saber com quem ele fica furioso, há uma definição ali. Aqueles, Que guardam, os mandamentos, e... têm o testemunho de Jesus. Exato, estes são os dois critérios, e ele os odeia. É por isso que ele se enfurece e tenta destruí-los. Então, finalmente, ele perdeu de vista essa linhagem. Porque ele não se preocupou com Maria, que era da linhagem de Davi. E, por último, ele pensou em José, que também era da linhagem, mas não foi o pai verdadeiro. Mas Deus, em sua misericórdia, viu que ambos pertenciam à linhagem de Davi. Então, em pânico, o que foi que ele fez? Mate todos os bebês. Exatamente. Todos os meninos. Acabe com eles. Mas por que não as bebês meninas? Porque a linhagem não estava nelas. O Messias não teria vindo dessa maneira. Então, ele tem mirado na linhagem o tempo todo. E aqui, Jesus escapou com seus pais para o Egito. Depois ele voltou quando aqueles reis não estavam mais governando. Portanto, houve essas complicações desde o início. Quantas vezes não pegaram em pedras para matá-lo? Ah, inúmeras vezes. E finalmente o fizeram. Mas, infelizmente, isto foi a sentença de morte deles. Exatamente. Isso foi a gota d'água. Portanto, seja quem quer que ouse seguir Jesus, será alvo do inimigo. Exatamente. Por exemplo, Satanás mirou nos discípulos, Sem dúvida. Hoje, seu principal objetivo é livrar-se deles. livrar-se deles, ou mudar a missão do Messias. Se ele conseguir apenas isso, mudar a missão, Pois é, se ele conseguir fazer você desviar só um pouquinho do caminho, sim, se ele conseguir fazer você cobiçar o poder desse mundo, assim como ele cobiçou, a custo da humildade que ele quer que você jogue fora, nós não podemos permitir isso, não é? Não podemos. Mas ele tentou isso com os discípulos e não conseguiu. E hoje ele tem que mirar no remanescente. todo aquele que seguir Jesus. Este é o alvo do inimigo. Ele não está muito preocupado com aqueles que andam à esquerda ou à direita. Não, não. Mesmo na igreja daqueles dias já havia essas pessoas. De um lado estavam os fariseus, do outro os liberais, e isso sempre existiu. Então, nós temos esse problema com relação a seguir os passos de Jesus, mas atrás dele. Vamos dar uma olhada no testemunho à Laodiceia. Eu vi que o testemunho aos laodiceanos aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Bem, tem que ser assim porque é a última igreja? Sim, a igreja do tempo do fim. Esta igreja é representada pelos laodiceanos. Após ela, não há outra. A razão pela qual ela não realizou uma obra maior é devido à dureza de seu coração. Mas Deus deu tempo à mensagem para realizar a sua obra. O coração deve ser purificado dos pecados, que há tanto tempo tem deixado Jesus de fora. A mensagem solene fará a sua obra. Veja bem, Martin, deixar Jesus de fora. Em outras palavras, o que é que você não quer de Jesus? Penso que as regras. E a humildade dele. Exato. Às vezes você aceita um, mas não quer aceitar o outro. Certo. E quem se rebela contra Jesus? É o eu? Sim, com certeza. É o eu. Portanto, a única coisa que mantém Jesus de fora é o eu. Porque se você deixa-o entrar, você tem que abrir mão de alguma coisa. Totalmente. Não há nada que você não deva entregar a ele. Mas será que isso daí está em harmonia com o pensamento humano? Não, hoje temos os direitos humanos. Temos aí, mais uma vez, as Olimpíadas, temos o Campeonato Europeu de Futebol, também os da América do Sul, todo mundo focado nessas coisas. Parece que há muita distração hoje em dia. Você tem o campeonato de tênis de Wimbledon. Logo, logo as Olimpíadas vão acontecer. Sim, logo logo a Olimpíadas vai começar e já estão se preparando para isso. Mas
quando você vê as imagens daqueles que ou fizeram um gol, ou daqueles que acabaram de ganhar uma partida em Wimbledon, elas se parecem com o quê? Será que elas parecem gratas a Deus pelos talentos concedidos? Você ouve isso? Não, não se ouve. Não. Eles estão com a boca aberta, gritando com toda a força de seus pulmões, seus punhos erguidos ao ar. Você lê na fisionomia deles: eu sou o maior, eu arrasei o meu adversário. Ou então fazem um comentário chulo, Exato. como se a outra pessoa tivesse que ir embora porque perdeu, cai fora. Alguma coisa desse tipo. É puro orgulho humano, não é? Completamente. E se você quiser ir para a esfera política, é o mesmo tipo de sentimento. Muito bem. Pegue, por exemplo, o debate entre o Biden e o Trump. Era cheio de eu fiz isso. Quanta bondade havia de um para o outro ali? Zero, não é? Mas não vamos falar sobre isso hoje. A questão é que o orgulho humano se interpõe à humildade. É o orgulho humano que deixa Jesus de fora. Porque o eu não quer morrer, já que o orgulho é a raiz daquilo que originou o pecado. Egoísmo e orgulho, não é? Sim. Então, é isso que deixa Jesus do lado de fora. É uma situação realmente muito triste, porque se você quer voltar em harmonia aos princípios celestiais, então você tem que abrir a porta. Sim, porque ele está batendo. Ele não vai forçar. Jesus nunca força a entrada. Ele sequer vai abrir a porta para dizer: oi, eu tô aqui. Alguém vai abrir para mim ou não? É você que tem que abrir a porta. Você tem que estar disposto a morrer para o seu eu, que é cheio de orgulho. Mas, ao não verem a poderosa obra concluída em um curto tempo, muitos perderam o efeito da mensagem. Vi que esta mensagem não seria concluída em sua obra em alguns poucos meses. Foi projetada para despertar o povo de Deus, para fazê-lo enxergar os seus retrocessos e os levasse ao fervoroso arrependimento, para que possam ser beneficiados com a presença de Jesus e aptos para o alto clamor do terceiro anjo. Ali diz que o povo de Deus retrocede. O que significa retroceder? Eu diria que quando você retrocede, é quando aquelas coisas que você dava importância e costumava valorizar começam a se tornar secundárias. Eu também penso assim. Jesus provavelmente já esteve à sua frente e você o seguia, mas aí você começa a segui-lo menos e menos e menos. E o eu começa a se infiltrar. Podemos fazer uma conexão disso com, por exemplo, os esportes. Os esportes não estão se infiltrando novamente em nossas vidas, fazendo com que nos exaltemos. É apenas um dos sintomas. Então, retroceder pode ocorrer a um nível espiritual, mas pode ocorrer a um nível físico também. Você pode voltar a praticar coisas que só fazia no passado e que não são tão sérias assim, não são tão ruins. Apenas uma fruta na árvore. É. E é tão gostoso, né? É um sabor tão bom. Muito bem, então o povo de Deus retrocede, mas levaria tempo até que essa mensagem funcionasse. Mas por que levaria um tempo? Porque, É uma batalha? sim, é uma batalha dentro do seu coração. Muito bem. Vi que Deus provaria o seu povo. Pacientemente, Jesus os suporta, não cuspindo-os imediatamente de sua boca. Jesus é muito paciente. Longânimo. Então, somente aqueles que persistentemente dizem não é que acabarão sendo cuspidos. Jesus não quer cuspir ninguém. Claro que não, porque ele morreu por nós. Deus conduz o seu povo passo a passo. Ele os leva a pontos diferentes, calculados para manifestar aquilo que está no coração. Alguns ficam firmes em um ponto, mas caem no outro. A cada ponto de avanço, o coração é testado e provado mais um pouco.
Se o professo povo de Deus achar seus corações em oposição à direta obra de Deus, isso deveria convencê-los de que têm uma obra a realizar para vencer. Do contrário, serão cuspidos da boca do Senhor. Isso não é lógico? Veja, se você não gosta daquilo que Deus diz em sua Bíblia, isso vai acontecer com você. Nós temos que nos adequar com Deus. Não é Ele que vai se adequar a nós. Muito bem, Martin. Se Cristo é perfeito e eu sou imperfeito, portanto, o único que precisa mudar sou eu. Simples assim. E será que é difícil de enxergar que eu sou o imperfeito? Sim. Sim, porque essa conclusão luta contra a nossa humanidade. Indivíduos são testados e provados por um tempo, para verem se eles sacrificarão os seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Se não forem purificados por meio da obediência da verdade e vencerem o seu egoísmo, seu orgulho e más paixões, os anjos de Deus receberão a ordem: eles se uniram aos seus ídolos, deixe-os sozinhos. Isso é bíblico, Martin. Efraim se uniu aos seus ídolos, deixe-os sozinho. Não há nada mais que Deus possa fazer. Isso é ser cuspido. Sim. Ele o deixa sozinho para fazer o que você quer fazer. Deus não está sendo retributivo. Ele só está deixando você fazer o que quer. É assim que Deus age. Sim. Ele não fica ali parado com um cacetete na mão para dar na sua cabeça. Não, ele bate a porta. Deus diz apenas: tá bom, vá em frente. Muito bem. E a quais tipos de ídolos podemos nos atrelar? Dinheiro, diversões, Comida, bebidas, sim, qualquer coisa. Tudo que seja, sensualidade, sim, também, mídia, sim, filmes, seriados, música, música. São muitos ídolos, Martin. tudo que você coloca acima de Deus. Muito bem. E a música tem uma influência específica nas gerações. A música de hoje pode ser mais eficiente para os jovens, para mantê-los longe do reino. Mas, mesmo assim, não são apenas os jovens, muitos adultos também. Eu conheço evangelistas que, por causa da música, voltaram para o mundo. É triste, não é? Com certeza. Qualquer ídolo. Essa pessoa não conseguia viver sem ter os dedos fazendo... Pois é. Ela não conseguia viver sem esse tipo de música. Mas estaria a igreja te privando de um talento? Sim. Pelo menos esse é o... Pensamento? Sim, eles acham assim. E é o mesmo com esportes. Você não pode fazer nada no dia de sábado. Puxa, eu podia ser um grande jogador se eu pudesse jogar aos sábados, né? Mas a igreja está me tirando essa oportunidade. Sim, e de um talento que Deus me deu. É isso que eles dizem? Deus é retratado como um duro carrasco. Não é interessante a maneira como eles colocam a questão? Eles querem utilizar um talento dado por Deus para fazer aquilo que Deus não quer que façam. É verdade. Então, basicamente, o orgulho é o grande problema. Temos que escolher entre Deus ou sermos classificados para o time nacional. Orgulho não tem nada a ver com isso, não é? Não. Ora, tem tudo a ver com isso. Eu não sei como as pessoas não entendem isso. Mas é difícil para as pessoas entenderem, porque elas foram doutrinadas. Eles acabam sendo deixados com os seus traços de caráter não subjugados à mercê do controle dos anjos maus. Já aqueles que passam a cada ponto, ficando firme a cada teste e vencendo, custe o que custar, deram ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira, sendo preparados pela chuva serôdia para a trasladação. Sabe, Martin, neste mundo, parece que você tem que sempre abrir mão. Sim. Ceder e abrir mão. Sacrificar alguma coisa. Mas em termos do mundo por vir, isso não significa ganhar, ganhar e ganhar? Sim. É como trocar, literalmente, trapos de imundícia por justificação. O problema é nosso foco. Sim, Nosso foco está só aqui, nas coisas terrenas.
Neste caso, você naturalmente sentirá que está perdendo tudo e sendo injustiçado. Mas se a sua mente estiver no céu, aí a coisa muda de perspectiva. Muito bem. Digamos agora. Vamos usar a questão do esporte de novo. Suponha que você é uma estrela do esporte. E todo mundo te ama. Mas se você é uma superestrela com Deus, todo o céu e as hostes angelicais te amam. E qual é a diferença entre os dois? Um é idolatria e o outro é o quê? É a aceitação da humildade. Porque quando você abre mão de tudo, você está se humilhando. O outro é mais importante que você. Só que isso não acontece num ringue de boxe. É verdade. Você come primeiro. Não, você come primeiro. Não, você come primeiro. Esse mundo não funciona assim. E como as pessoas são atreladas aos seus ídolos? Por exemplo, em um ringue de boxe, quantas pessoas já morreram com esse esporte? Muitas. Chegaram a proibir o esporte por isso? Não, na verdade, ficou ainda pior, já que hoje não temos apenas o boxe, temos o MMA, o UFC. Hoje luta-se sem luvas, inclusive. Kickboxing, não é? E para que você não escape, te colocam numa jaula. Pois é. Como dos gladiadores, será que as pessoas não percebem a semelhança? Estamos indo de mal a pior, não é? Não aprendemos as lições. Ok. Então eles se uniram aos seus ídolos. E é basicamente o que a humanidade faz hoje. Aqui neste mundo, nesses últimos dias, os indivíduos mostrarão quais poderes afetam seu coração e controlam suas ações. Se é o poder da verdade divina, os levará a boas obras. Mas, se os anjos maus controlam o coração, isso será visto de várias maneiras. O resultado será o egoísmo, a ambição, o orgulho e as vis paixões. Poderiam os anjos maus distorcer a verdade em alguns aspectos para que a verdade torne-se um ídolo? Sim. Na verdade, é o foco. Seria possível até mesmo que a reforma da saúde se tornasse um ídolo acima até mesmo do evangelho? Claro que sim. Você não se tornaria orgulhoso? Sim, Não te faria apontar o dedo para os outros dizendo, eu sou melhor que você? sem dúvida. Mas isso quer dizer então que não devemos ser reformadores da saúde? Não. Temos que estar no meio. Muito bem. Mas é exatamente isso que acontece. E os anjos maus estão constantemente ocupados com isso. Eles tentam usar algo que é bom, como você mencionou, para torná-lo um ídolo. Eles pegam tudo que é bom e tentam encaixar aquilo em algum extremo. É como eles agem. E ao rejeitar os extremos, será que eu estou dando permissão aqui para pecarmos um pouquinho? Não. Não. Claro que não. Algumas pessoas têm muita dificuldade para entender isso. Elas não entendem. Mas eu reconheço que por algum tempo eu mesmo lutei com isso. O que fazer então? No fim, acho que tem que ver com uma atitude. Ok? Com respeito a isso. Então, tente fazer o seu melhor, mas tenha muito cuidado para não pisotear os outros ao seu redor. Alguns se apoiam em alguma antiga experiência que tiveram anos atrás. Mas com relação ao período de busca do próprio coração, quando todos deveriam ter uma experiência diária, já não tem nada a apresentar. Pensam que a profissão da verdade os salvará. Quando aqueles pecados que Deus odeia forem vencidos, Jesus entrará e ceará com você e você com ele. Então temos aqui alguém que aceitou a verdade. Ele vive a verdade. Está feliz por tê-la encontrado. Mas a verdade não deveria transformar o coração? Sim. Deve mudar alguma coisa, né? Deve haver uma transformação. Então, conhecer a verdade não te salva. Não. Não acaba aí. Precisa ter resultado. Ainda que você a tenha aceitado intelectualmente, se ela não transforma sua atitude e coração, então é uma verdade espúria, Exato. mesmo sendo verdade. Deve ser aplicada. Muito bem. Você então retirará a força divina de Jesus e crescerá nele e será capaz de, com um santo triunfo, dizer: glória a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradaria mais a Deus
se os professores de religião mornos nunca tivessem dito o seu nome. Isso é muito forte. Muito bem. Há uma outra declaração na qual ela diz que aqueles dentro da igreja são frequentemente melhores agentes de Satanás do que os de fora dela. Porque são como impostores, É. certo? Talvez a gente pudesse colocar assim. Seria importante percebermos o tempo no qual estamos vivendo. Certo. Aonde queremos chegar? Veja, a gente não pode apenas citar uma citação após a outra. Aonde queremos chegar? Estamos vivendo em um tempo no qual os eventos finais estão às portas. Nós somos Laodiceia. Sim. Isso tem que ficar claro. Nós somos Laodiceia. Isso exige de nós uma introspecção. E quando é o tempo dessa introspecção? 40 dias após a vinda de Cristo? Não, é agora mesmo. Agora mesmo. Muito bem. Então, esse testemunho se aplica a nós agora mesmo. Sim. Foi-me mostrado que alguns do povo de Deus imitam os modos do mundo e estão perdendo rapidamente o seu santo e especial caráter, que os deveria distinguir como o povo de Deus. As modas do mundo. Veja, não é o nosso interesse em criticar tudo. Vamos olhar para a mentalidade em geral. Esse testemunho foi escrito para os outros ou para você? Foi escrito para mim. É assim que deveríamos entender. Muito bem. Você fica feliz quando vê a igreja cheia de jovens? Sim. Mas você está necessariamente feliz ao ver como eles se vestem na igreja? Nem sempre. Nem sempre. Muito bem. Agora, a gente podia mencionar várias dessas questões, mas é apenas um sintoma. Se você entra na igreja com o jeans todo esburacado e rasgado, isso certamente agrada ao mundo, mas será que agrada a Deus? Será que eu não deveria me vestir um pouquinho diferente? Por exemplo, se você fosse convidado a um banquete real para encontrar-se com o rei, Acho que não te deixariam entrar. não com o jeans todo rasgado, ou mesmo uma audiência com o Papa, Bom, com ele talvez não tivesse problema. no fim das contas, é uma questão complicada. Porque ao mesmo tempo podemos passar do ponto e sermos super críticos e condenadores e, no fim, é uma linha muito tênue entre o certo e o exagero. É um princípio. Veja, para mim, se você aplicar isso para você mesmo, ao invés de ficar caçando problemas dos outros, se todos aplicassem isso a si mesmos, buscando a verdade ao invés de julgamento, É isso mesmo. Ela é a espada que corta até a medula, e não deveria ser as suas próprias palavras. Muito bem. Os habitantes da Terra estão ficando cada vez mais corruptos, e a linha que os separa do Israel de Deus deve ser cada vez mais clara. Do contrário, as maldições que caem sobre os mundanos cairão sobre o professo povo de Deus. Ou seja, a igreja deve ser diferente do mundo. A igreja deve parecer diferente, vestir-se diferente, comer diferente, deve crer diferente, deve ser dedicada, deve retratar o caráter de Cristo. Será que vemos isso? não. Não necessariamente. É por isso que é chamada de Laodiceia. Exatamente. Foi dirigida às seguintes escrituras. Disse o anjo: estas devem educar o povo de Deus. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. De igual modo, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, com ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com as boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então as mulheres devem ser pálidas como um pato? Não. Algumas pessoas interpretam esse texto dessa forma. Isso é um problema. Pode ser que, para os padrões do mundo, ela seja um pato pálido.
Veja, antes de minha mulher e eu entrarmos na igreja, há muitos e muitos anos atrás, quando eu pensava, puxa vida, o que eu vou comprar para o aniversário da minha esposa? Ou seja lá qual for a ocasião. Naquela época, estojo de maquiagem era sempre uma boa opção. Sim. E também algumas joias, bijuterias. Bom, aí você vai lá e paga uma fortuna por essa caixa de maquiagem. Embalado num belíssimo embrulho, elas sempre gostavam. Mas agora, a Bíblia está dizendo, basicamente, não, pegue isso daí e substitua por modéstia, por sobriedade, não com ouro e pérolas e coisas caras e bijuterias, etc. Bem, pela primeira vez, eu vi como minha esposa realmente era. E não é uma surpresa para você? Se a sua mente ainda está alinhada com o mundo, sim. Tá, mas e se você já mudou a sua mentalidade? Aí ela é linda para você. E as maquiadas se tornam artificiais. Você olha para elas e diz: quanta coisa na cara delas! É quase que uma inversão de gosto, sabe? É verdade. Deus te dá uma outra visão. Muito bem. Sabe, até mesmo o olhar muda. O jeito dos olhos, sabe? Tudo muda. É difícil explicar, mas há uma mudança total de decoro, caso haja essa mudança aí. E isso é lindo. Isso é beleza. Então, isso exige uma mudança de mente e uma mudança de coração. Não é fácil. Então, exige paciência. Jesus é paciente. Jesus tem sido longânimo por milhares de anos já, não é verdade? Muito bem. Portanto, jovens e idosos, Deus está testando vocês agora. Veja, não são apenas os jovens, mas também os velhos. Vocês estão decidindo o seu próprio destino eterno. Seu orgulho, seu amor em perseguir as coisas do mundo, suas conversas vãs e vazias, seu egoísmo, tudo isso é colocado na balança. E o peso do mal está contra vocês. Vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Martin, isso é muito sério. Sabe, o orgulho tem que ser posto de lado. Martin, se nós somos o povo no limiar do reino de Deus, então todas essas coisas do mundo devem ser descartadas. Exato. Nada neste mundo deve se interpor entre nós e aquilo que Deus quer de nós. Muito bem. E você se sente privado após fazer isso? No começo, se a sua mente não estiver mudada, acho que sim. Mas depois disso, você não se sente um privilegiado? Muito, muito mais privilegiado do que a qualquer momento. É muito difícil para as pessoas entenderem. Especialmente quando se está do outro lado. Se você ouve isso e é novo a toda essa coisa de caminhar com Deus, então é algo difícil mesmo. Não é fácil de engolir, né? Eu vi muitos que se orgulhavam de serem bons cristãos que não tinham sequer um raio de luz de Jesus. Bons cristãos que não tinham um raio de luz de Jesus. Isso porque não há diferença entre eles e o mundo. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus. Não têm a experiência viva por si mesmos das coisas de Deus. E vi que o Senhor estava afiando a sua espada no céu para cortá-los. Oh, que cada professor frio e morno tivesse consciência da limpeza que o Senhor está para fazer entre o seu professo povo. Martin, estamos sendo condenadores ao exibir essas declarações? Pelo contrário. E é disso que trata esse episódio. É do que se trata esse tema. Esse é o testemunho à igreja de Laodiceia. Que, aliás, somos nós, como você já disse. Agora, como lidamos com isso é o que vai determinar de que lado estamos. É muito importante que não dividamos o tema entre eles e nós. Não, de jeito nenhum. Não tem nada de eles, é nós. Assim como Daniel,
Quando orou pedindo perdão, ele não disse perdoa-os, mas ele se incluiu entre os pecadores. Nós pecamos. Vejamos agora, Martin, alguns conselhos para os jovens guardadores do sábado. Eu vi que os jovens não tomam o fardo ou sentem a responsabilidade da causa de Deus. Seria porque Deus os eximiu disso? Não, não. Eu vi que eles se esquivam. Eles ficam tranquilos enquanto o fardo está sobre outros, mas não percebem que eles não são de si mesmos. Quando você considera a maneira pela qual Deus trabalhou no passado, Deus não chamou justamente os jovens? Exatamente. Quão velhos eram os discípulos de Jesus? Eram jovens. Estavam em torno dos 17 anos. Eram jovens, não é? Se voltarmos ainda mais, temos Daniel, José. Todos estes ficaram firmes por Deus. Veja também os pioneiros da nossa igreja. Mas eram sempre a minoria? Sim, sempre o remanescente. Sempre a minoria. Veja, esta não é uma acusação contra os jovens, mas trata-se de uma mentalidade comum entre os mais jovens. E também é um chamado ao despertamento. Eles devem querer mudar. Muitos dos jovens que vi não têm o Espírito de Jesus. O amor de Deus não está em seus corações. Assim, toda a tendência natural acaba prevalecendo, ao invés do Espírito de Deus e da salvação. É a falta de religião, a falta de uma vida santa, que faz o jovem retroceder. Veja só, falta de religião. Isso é não compreender as questões, Sim, não é falta de conhecimento da religião. É falta da religião. de aplicar o que você sabe. É a falta de uma vida santa que leva os jovens a retroceder. Uma vida santa significa viver a vontade de Deus, ou seja, sua linguagem deve ser pura. Significa que o que entra na sua boca também é puro. Significa que o que sai da boca é puro. Significa que as suas atitudes são puras, e se não forem, é um retrocesso. Suas vidas os condenam, sabem que não vivem como um cristão deveria viver, e assim não têm confiança diante de Deus e diante da igreja. Quando você e eu, bem, não eu não estava vivendo em rebelião, eu era a rebelião, Sim, porque eu não tinha o conhecimento da verdade ainda. Mas quando você sabe a verdade, como meu filho, por exemplo, ele sabia a verdade, mas escolheu a vida rebelde. sim. E quando ele teve que voltar, ou melhor, quando ele sentiu o chamado para voltar, foi muito difícil para ele. No começo foi um fardo. Ele sabia que tinha que fazê-lo, mas o seu interior se rebelava contra essa ideia. Até que você vai se tornando melhor do que o que era antes. Sim. Deus vai tomando conta de você. E até mesmo aquilo que você gostava, como você disse antes, você passa a não gostar mais. E isso vai acontecendo progressivamente. Então, eu gostaria de dizer aos jovens, vocês precisam chegar ao ponto no qual passem a odiar aquilo que amavam antes. E aquilo que odiavam antes, passem a amar. Claro, as coisas do mundo. Sim, é Uma mudança. uma mudança total de mente. Você vê que havia uma dissonância cognitiva. E a pressão do grupo não te impede de ver isso? Ah, completamente. Esta é uma grande arma de Satanás. Isso também pode ser aplicado às pessoas que são novas na verdade. Sim. Então, não são apenas os adventistas jovens de idade, mas aqueles que são jovens no conhecer a verdade da Bíblia. Martin, não é muito mais fácil falar sobre doutrina, verdade e erro e das coisas que estão acontecendo no mundo hoje do que falar disso aí? É muito mais fácil. É muito mais fácil, né? Claro, porque isso daí exige a mudança no coração. Quão poucos jovens sofrem ou negam o eu por sua religião? Poucos deles consideram sacrificar-se. Eles falham completamente em imitar o modelo com relação a isso. E vi que este era o padrão de suas vidas. O eu deve ser satisfeito. O orgulho deve ser saciado. Esquecem-se do homem das dores, que era familiarizado com o sofrimento. É uma escolha difícil. Afinal, quem quer fazer isso? Por que caminhar no caminho do sofrimento?
se você pode apenas escolher o caminho da exaltação? Porque a gente sempre tem que ser o diferente. Sim. Agora, por que Jesus foi um homem de dores? Ele foi o homem de dores porque ele sabia o que era certo, mas ele também sabia que ninguém o queria. E isso o entristecia, porque ele também sabia que se eles não optassem por isso, não poderiam ir para o céu. Sim. E saber disso o entristecia. Será que lá no céu, aonde todos fazem a vontade de Deus, Jesus ainda é o homem de dores? Não. Ele é o modelo da alegria. Ah, então será que é possível irmos de homens de dores para homens de alegria? Sim. E isso pode começar aqui. Jesus disse: Eu quero que estes estejam aonde eu estou. Eu os quero lá. E quando estiverem lá, ele olhará para todo o sofrimento pelo qual passou e dirá: valeu a pena. E nós diremos que o céu não foi difícil. O céu não é difícil. Martin, se você tem esse conceito de uma vida cristã triste, uma vida de labuta e miséria, você vai escolher esse mundo aqui. É o que aconteceu com Martinho Lutero. Porque quando ele era um monge, essa era a vida que você tem. E a miséria, você não pode ser salvo. Mas quando ele descobriu, Ele queria ir para o céu, por isso escolheu a vida de sofrimento de um monge. exato, mas quando descobriu o homem de dores, aí toda a sua vida mudou. Então temos que definir por que Jesus era o homem de dores, e eu acho que nós o fizemos. Jesus foi o homem de dores porque ele sabia das consequências do pecado e também pelo fato de as escolhas das pessoas o entristecerem. É como um pai que vê o seu filho fazendo escolhas ruins. Qualquer pai se entristece. Mas quando ele o vê indo pelo caminho direito, aí ele fica cheio de alegria. Então, no céu, Cristo é, na verdade, um homem de alegria. E aqueles que o seguiram se tornarão filhos da alegria. Então, não siga o caminho que o mundo está seguindo hoje. Mantenha os seus olhos focados no futuro. Os sofrimentos de Jesus no Getsêmani, seu suar de grandes gotas de sangue, a coroa de espinhos que perfuraram a sua santa fronte, não os comove. Eles se tornaram letárgicos, sua sensibilidade está dormente e perderam todo o senso do grande sacrifício feito por eles. Eles não querem contemplá-lo. Não querem passar por isso, quanto mais seguirem-no. Eles querem uma vida tranquila, de acordo com o mundo, claro. Sim, Do contrário, sempre vai ter alguém te perguntando por que você vive assim, hein? É como você disse antes, a sensação é de que você está sempre privado das coisas. sim, toda a diversão é tirada de você. Somente aqueles que participaram do sofrimento do Filho de Deus e chegaram ao ponto da grande tribulação, lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro, podem aproveitar a glória indescritível do céu e sua beleza. Será que é algo que vale a pena do outro lado? Claro, nada nesse mundo chega perto do céu. Tem uma música que diz: Eu sou um peregrino. Não é? Nós somos peregrinos num mundo triste. Suponha que haja um apocalipse nuclear. E você está caminhando em meio a esse apocalipse nuclear. E há muita tristeza à esquerda e à direita. Pessoas sangrando, pessoas morrendo de radiação. Metaforicamente, é o mundo em que vivemos. Sim, na verdade é isso. Esta é a situação desse mundo. E se tudo que você tem é este mundo, então a sua realidade é muito triste. Porque isso nunca vai melhorar, só vai de mal a pior. Mas se o seu foco é a beleza indescritível do céu, não apenas fisicamente, mas em termos de caráter, então todas as outras coisas que você considerava preciosas, na verdade não valem nada. Mas suponha que alguém ainda não tenha percebido isso. Isso não. Esse argumento precisa fazer sentido para ela.
Tá bom. Considere uma bola desse tamanho, uma trave e uma rede. E a sua habilidade de chutar esse objeto redondo dentro daquele retângulo é a coisa mais importante da sua vida. Ora, numa escala de 1 a 10, quão importante é isso? Comparado ao céu, é zero? É zero, não é? Mas há pessoas cuja vida gira em torno disso. Elas vivem isso, comem isso, bebem isso, gastam seu dinheiro nisso. E o que é que isso te traz, no fim das contas? A sua capacidade de chutar aquela bola dentro da rede. Talvez você ganhe algum prêmio de um melhor chutador de bolas dentro de redes, reconhecendo que você é o melhor naquilo. Mas é isso aí. Basta algumas décadas e você é esquecido. Agora imagine todo o universo aberto diante de você e você sendo capaz de ir para onde quer nesse universo, conhecer tudo, entender tudo, tudo aquilo pelo que o homem luta e não alcança. Nós vivemos teorias, não é? Sim. Mas a próxima geração vai provar que essa teoria é errada. Verão que viver uma mentira. Será que vale a pena? Perder a vida eterna por causa de uma mentira? Veja a evolução, por exemplo. Os evolucionistas estão dispostos a perderem a vida eterna por causa de uma mentira. Sim, eles estão. Eles estão. Então, Martin, nós não temos a percepção real do que é o céu. Não, do contrário, o nosso foco estaria nisso. Exato. E se nós não temos a percepção do que é o céu, como queremos estar prontos para ele? Isso nos leva ao próximo ponto. A falta desta necessária preparação deixará de fora grande parte dos jovens professos, pois não trabalharão fervorosamente e zelosamente para obter o descanso que está reservado para o povo de Deus. Eu vi que agora Jesus está dando a eles a oportunidade de confessarem, de se arrependerem em profunda humilhação, de purificarem suas vidas pela obediência e vivência da verdade. Vi que agora é a hora de corrigir os erros, de confessar pecados. Do contrário, estaremos entre os pecadores no dia da fúria de Deus. Portanto, ou você se entrega aos seus pecados, ou você se livra deles, seguindo o curso indicado. Em termos do que o mundo oferece a você, não há uma escolha que todos desejam fazer. E quando ele diz jovens processos, não quer apenas dizer os jovens. Pode ser qualquer novo converso. Jacó lutou em oração, ele agonizou. Jesus, no jardim, suou grandes gotas de sangue. Devemos nos esforçar. Não espere até se sentir forte em Deus. Vigie. Enquanto você vigiar e orar, poderá resistir às vis tentações, e a graça de Deus poderá e irá aparecer em você. Eles vão te chamar de nerd. Sim, ou de santinho, ou crente, coisa assim. Vi que os cristãos não deveriam considerar tanto e nem depender muito do sentimento de alegria. Esses sentimentos não são sempre verdadeiros. Eu vi que deveria ser o estudo de cada cristão servir a Deus baseando-se em princípios e não por sentimentos. Satanás não é o mestre de criar emoções religiosas? Com certeza ele é. Ele é o mestre do entretenimento. Ah! Será que quando vamos à igreja, vamos lá para sentir uma bela emoção, para sermos entretidos? Será que vamos lá para receber um barato? Ou será que vamos à igreja para passar tempo com Deus e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós? Veja, é aí que Satanás entra como grande enganador. Porque o mundo é muito baseado em sentimentos. Ele quer que os jovens, a maioria das pessoas, sintam a mesma coisa ao irem para a igreja. Ok? E, naturalmente, você tem que se perguntar, será que é isso que Deus quer? Porque, para muitos, Deus pode parecer chato. Até que, finalmente, a sua mente entre nos trilhos. Deus é qualquer coisa menos chato.
O problema é a nossa mentalidade. Foi-me mostrado que se o cristão vive uma vida humilde, uma vida de sacrifício a Deus, paz e alegria no Senhor serão o resultado. Mas a maior alegria é experimentada ao fazermos o bem para os outros, ao fazermos os outros felizes. Esta é a felicidade duradoura. Ou seja, é o oposto do que prega o mundo. Completamente. Mas, infelizmente, os grandes filantropos do mundo hoje estão exibindo sua grande generosidade a fim de se exaltarem. Sim. Mas assim que você muda o foco de você para o próximo, é aí que você se torna verdadeiramente feliz. Mas isso é o oposto do que o mundo te prega. Acredite em si mesmo. Seja o melhor. Siga o seu coração. É você, você e você o tempo todo. Mas o nosso coração é terrivelmente enganoso. Acima de todas as coisas. Vi que alguns teriam que trilhar esse caminho sozinhos. Seus companheiros e filhos não trilhariam o caminho da abnegação com eles. Isso torna a coisa ainda mais difícil. Paciência e resiliência caracterizarão a vida daqueles solitários peregrinos que seguirão o caminho do seu abençoado mestre. O próprio Jesus trilhou esse caminho sozinho. Houve um ponto em que todos os abandonaram. A Bíblia diz, todos o abandonaram. Eles terão muitas provações a suportar, mas têm uma esperança que fortifica a alma. A única maneira de sobreviver a esse tipo de situação, digamos, por exemplo, se você está num casamento onde o outro se recusa completamente a trilhar esse caminho que você está trilhando, e isto significa que você tem zero alegria. O único jeito de sobreviver a uma situação dessa é se você der alegria a outros. Perfeito. Muito bem colocado. É o único jeito de aguentar isso. Ver a alegria no rosto das outras pessoas que aceitam a verdade pode ajudá-lo a superar a tristeza por aqueles que não a aceitam. Exato. Muito bem colocado. Mas se os seus companheiros e filhos não virem com você, se não pode fazer com que eles se submetam às exigências da verdade, torne a vida deles aqui a mais prazerosa possível, pois tudo o que aproveitarão é este pobre mundo. Mas não permita que o seu dever a eles interfira em seu dever a Deus. O conselho que é dado aqui é colocar o coração e alma na obra. Sim. Veja os resultados de sua obra no lado de fora da casa, e você receberá a alegria que supera toda compreensão. Então, se o seu foco é no lugar certo, você pode suportar esses dissabores. E mesmo o suportar essa tristeza deve ser de uma forma piedosa. Sim, e você deve manter o seu ânimo. Sim. E a sua compaixão. E ore sempre para que o seu ânimo contagie aqueles que não aceitam a verdade. Ainda que o mais provável é que eles fiquem bravos com você por causa do seu ânimo, porque a vida deles é miserável. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais o mundo se irrita com você. Muito bem, Martin. Isso nos leva a outro ponto. Se você quer ser feliz dentro da igreja de Laodiceia, você deve trabalhar pela obra, fazendo a obra de Deus, trabalhar pelo ministério, e não se exaspere tentando convencer os outros, porque a maioria não vai mudar. Não pegue esse testemunho que acabamos de ver para bater como um martelo na cabeça dos outros. Eles próprios têm uma obra individual no aceitá-la. Exato. Mas, muito bem. Então, estamos no Muro de Sião, com a nossa face voltada para o mundo, vigiando a vinda do inimigo e também por aqueles que possivelmente podem aceitar a mensagem. Isso nos traz alegria. Agora, olhar para trás, para a igreja, na tentativa de corrigi-la, só vai te trazer tristeza. Conforme nos aproximamos do juízo, todos manifestarão seu verdadeiro caráter e será esclarecido a qual companhia eles pertencem. A peneira está peneirando. Que não digamos, pare a tua mão, ó Senhor. Nós não conhecemos o coração do homem. A igreja precisa e será purificada. Então há uma sacudidura. Sim. Se formos até a igreja de Laodiceia, no começo, os pioneiros não achavam que a mensagem se aplicava a eles.
achavam que era aplicada apenas às igrejas nominais que não estavam aceitando a verdade, os mandamentos de Deus ou o testemunho de Jesus. Mas aí eles ficaram chocados quando perceberam que a mensagem se aplicava a eles. Sim, esse testemunho à Laodiceia se apresenta a vocês. E então alguns deles disseram: mas veja, nós guardamos os mandamentos. Nós somos o povo que guarda o mandamento. Nós estamos em harmonia com Deus, não podemos ser Laodiceia. Aí veio a mensagem da justificação pela fé. Em 1888. E quando se aceita a mensagem da justificação pela fé, aonde ficam então as suas obras? Em segundo plano? Segundo plano. Então, tudo aquilo de que se orgulhavam tornou-se sem sentido. Mas isso quer dizer que não devemos guardar os mandamentos? Não, não é isso. É que eles estavam em um extremo e precisavam ir para o meio. Então, a igreja ficou a ponto de se dividir, incluindo os presidentes e líderes da igreja. Eles lutaram com unhas e dentes contra a mensagem. Porque, pare para pensar, de repente a sua justiça própria é removida. Você fica sem nada. Justo aquilo de que você se orgulhava Sim, já era. é, de repente, arrancado de mim. Pois é, todas as obras deles tornaram-se trapos de imundícia. Deve ter sido chocante para eles. Na verdade, levou algum tempo e alguns deles nunca chegaram a aceitar essa mensagem. Mas, infelizmente, assim como na maior parte da história, tudo tem a tendência de se repetir. E irá se repetir em nosso tempo. Então, Martin, quando somos sacudidos, é devido à nossa justiça própria. Sim, a nossa justiça própria, ela tem que ser sacudida de nós. Ou eu sou bom o suficiente porque guardo os mandamentos, ou porque Deus me aceita do jeito que sou. É um dos dois. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Então, na primavera de 1857, eu acompanhei o meu marido a uma viagem para o leste do país. Nosso objetivo era adquirir a PowerPress. Tivemos conferências no caminho a Boston e na volta. E foi uma viagem desanimadora. O testemunho à igreja de Laodiceia foi, de certa forma, recebido, mas as pessoas da costa leste estavam fazendo mau uso dela. Ao invés de aplicá-las aos seus próprios corações e se beneficiarem disso, estavam usando o testemunho para oprimir a outros. Isso não acontece mais, né? Isso aí é coisa do passado, né? É como você já disse, esse testemunho que acabamos de ver é para cada indivíduo da igreja, na nossa igreja. Sim, nós. Mas aí o que acontece? Exatamente o que acabamos de ler. Vira uma arma. Alguns ensinaram que os irmãos deveriam vender tudo antes de se libertarem. Já outros focavam muito na questão da vestimenta, levando esse assunto ao extremo, enquanto que outros estavam encurtando a obra da terceira mensagem e seguindo impressões, lançando medo sobre os conscienciosos. Estas coisas tiveram uma influência destruidora, nos fazendo colocar de lado o nosso testemunho sobre o assunto quase que inteiramente. Se a mensagem é muito polêmica, não fale mais dela. Foi isso que aconteceu? O problema é que aí vamos para o outro extremo. Mas isso torna a mensagem não verdadeira? Não, continua sendo verdade. O objetivo da mensagem para os laodiceanos era livrar a igreja dessas influências fanáticas, mas acabou fazendo o contrário. Pois começaram a dizer, isso aí não é para mim. Ora, isso é justiça própria, não é? Sim. Se você pega o testemunho e quer aplicar a todos, menos a você, terá o mesmo problema. Deve ser aplicado a cada um de nós. Mas o esforço de Satanás foi corromper a mensagem e destruir sua influência. O agradaria mais ter pessoas fanáticas abraçando esse testemunho para utilizá-lo na sua causa do que fazê-los continuarem em seu estado de mornidão. Satanás queria críticos. Temos críticos hoje na igreja? Com certeza sim. Ok. E também temos pessoas que dizem, tem que ser do meu jeito.
Se não fizerem exatamente do jeito que eu penso ser, então vocês não têm direito de estarem nessa organização. Veja, tem uma pegadinha aí. Não é uma pegadinha, é um problema. Porque eles usam esses testemunhos para justificar o porquê eles estão dizendo isso. Mas eles devem aplicá-lo, porque o testemunho também é válido para a pessoa que o está dando. O testemunho nunca foi dado para que você aplicasse às outras pessoas. Não, é apenas um testemunho. É um testemunho da parte de Deus para o estado da igreja. E o seu? Sim, porque você é parte da igreja. Eu vi que não era o objetivo da mensagem levar os irmãos a acusarem uns aos outros, dizendo um ao outro o que fazer e quão longe podem ir. Na verdade, cada indivíduo deve perscrutar o seu próprio coração e fazer a sua própria obra individual. É a obra dos anjos averiguar o desenvolvimento do caráter e pesar o valor moral. Essa é a mensagem aos laodiceanos. É essa abordagem que devemos ter com essa mensagem. E, por meio dela, podemos tocar na questão da unidade. Porque você, por acaso, pode chegar à unidade como devemos, né? Jesus orou por isso. Se um grupo acha que você é fanático e outro grupo pensa que você é totalmente liberal, não tem unidade aí. Não pode haver unidade. Lá em Romanos é dito que devemos dar preferência a honrar o próximo. Sendo assim, não deve haver um rude criticismo, nem destruir a obra do outro. Não deve haver partidos diferentes. Cada homem a quem Deus confiou a mensagem tem a sua obra específica. Cada um tem uma individualidade própria, a qual ele não pode anular por causa de outro homem. Ainda assim, cada um deve trabalhar em harmonia com o seu irmão. Em sua obra para Deus, os trabalhadores devem ser essencialmente um. Ninguém deve se colocar como critério, falando de maneira desrespeitosa aos seus co-trabalhadores ou tratando-os como inferiores. Imagine só se esse espírito não existisse na igreja. Sabe, eu recebo tantas mensagens de pessoas querendo sair da igreja. E é esse argumento que elas usam. Algumas delas se veem como os alvos, porque querem fazer o que é certo. Mas veja, esta é a igreja militante. Nós temos o joio e o trigo dentro dela. E somente aqueles nos quais a mensagem de Laodiceia surtiu efeito Sim, isso mesmo. serão parte da igreja remanescente. Infelizmente, é isso aí. Este é o nosso critério. E eu não sei quem vai ser. Não, eu e você, todos nós, é como dissemos. Nós, não eles. Todos nós devemos pegar a mensagem de Laodiceia e aplicar a nós mesmos. Sim, todos temos que aplicá-la em nossas próprias vidas. E trabalhar com os irmãos. Deixe o resto com Deus. Muito bem. Agora, se você acha que você estudou todo esse assunto e você decidiu que vai fazer isso certo, você vai ser perfeito, você vai lutar para não pecar mais, eventualmente o orgulho pode entrar aí e você pode achar que isso é atingível. Mas, na verdade, é. Só que você não pode ter o elemento do orgulho atrelado a isso, porque aí você se torna condenatório, certo? Quem pode mostrar como isso pode ser atingido, a não ser Jesus? Exato. Então, alegar ser perfeito, sem pecado, é um sério problema. Surgirá um poder operador de maravilhas, e isso acontecerá quando os homens estiverem alegando santificação, pureza, exaltando-se mais alto e mais alto, exaltando-se. Você vê aí o orgulho? Mas olhe para Moisés e os profetas. Veja Daniel, José e Elias. Olhe para esses homens e me mostre uma frase onde eles alegaram serem sem pecado. É justamente a alma que está em íntimo relacionamento com Cristo, que contempla sua pureza e excelência, que cai diante dele cheia de vergonha. Eu jamais serei inclinado a dizer que não tenho pecado. Que Deus escreva isso em seu livro se ele o quiser. Ele pode fazer isso. Ele tem essa prerrogativa, não eu.
De minha parte, devo fazer como Daniel fez e me contar entre os pecadores. Todos somos pecadores. Nenhum de nós é perfeito. Então, mais uma vez, cuidado com o orgulho. Quando olhamos para Daniel, que teve grande habilidade, ele não disse: Senhor, eu tenho sido fiel a ti. Eu fiz tudo para honrá-lo e defender a sua palavra e nome. Mas Daniel não fez essas coisas? Não, de jeito nenhum. Ah, sim, na vida dele. Sim, ele fez. Ele fez, mas ele nunca se exaltou com isso. Ele nunca disse: Senhor, tu sabes como fui fiel a ti na mesa do rei, como fui íntegro quando me jogaram à cova dos leões. Foi essa a oração de Daniel? Não. Ele orou confessando seus pecados, dizendo: Senhor, escuta e nos liberta. Eu me afastei de tua palavra e pequei. Mas Laodiceia parece dizer: nós somos uma geração especial. Pois é. Somos fiéis a Deus. Vamos atingir um estado maior do que o deles. É quase que como uma nova maneira de salvação. Não pode ser isso, porque Deus não muda. E, veja, vamos deixar claro. Claro como o sol. Os 144 mil, nos últimos dias, não serão diferentes de maneira alguma do que Adão e Eva. Ou seja, que precisaram da justificação de Jesus sobre eles. Pois é, até mesmo Josué, o sumo sacerdote, naquela história onde Jesus estava enfrentando Satanás, na qual Jesus disse: removam as vestes imundas dele e coloquem um novo turbante em sua cabeça. Veja, esse é o nosso estado. Gostemos disso ou não. E, como diz ali, sabe, Jesus teve que ir a ele na aparência de um homem. Do contrário, ele não suportaria a presença de Deus. Então, por que é que tantos alegam serem santos e sem pecado? É porque estão distantes de Cristo. Eu jamais aleguei tal coisa. Desde o tempo em que tinha 14 anos, quando sabia da vontade de Deus, estava disposta a fazê-la. Ainda assim, você nunca me ouviu dizer que sou sem pecado. Aqueles que vislumbram o amor e caráter exaltado de Jesus Cristo, que é santo e exaltado e cuja glória enche o tempo, jamais dirão tal coisa. Ainda assim, temos que aturar irmãos que dizem cada vez mais esse tipo de coisa. Nós temos visto na internet cada vez mais lugares que defendem a conquista da perfeição. Mas se eles estivessem preocupados em salvar as almas lá fora, se estivessem preocupados em participar da obra que o Senhor lhes deu, aí sim seriam exemplos para serem seguidos. Veja, quanto mais você estuda o espírito de profecia junto com a Bíblia, mais você percebe que é quando você está ocupado com a palavra que as outras coisas começam a entrar no eixo. Mas quando você foca somente nessas coisas, então é desse jeito que você termina. Ou seja, seu foco fica em você mesmo. Sim. É exatamente aí onde está o problema. Você foca em si mesmo. Precisamos ser refinados, purificados de toda a mundanidade, até refletirmos a imagem de nosso Salvador e nos tornarmos participantes da natureza divina, tendo escapado à corrupção que há no mundo por meio das paixões. Nós temos que fazer isso. Mas quando você diz, eu já consegui isso, é justamente o contrário. E quando você começa a detonar com todo mundo, dizendo a eles para fazer isso, você tem o mesmo problema. Jesus tem que fazer essa obra. É obra do Espírito Santo. Não devemos nos orgulhar de nossa santidade. Não podemos alegar perfeição até que esse corpo seja transformado conforme o corpo glorioso dele. Mas se buscarmos constantemente seguir Jesus, a bendita esperança de ficarmos diante do trono de Deus sem mancha ou ruga é nossa, completos em Cristo, vestidos em sua justiça e perfeição. Então, Martin, eu pergunto, você já foi transformado conforme o corpo glorioso de Jesus? Claro que não. Ainda não, né? Sendo assim, você pode alegar perfeição? Não, eu sou cego, nu e miserável. Isso seria então uma permissão para você continuar pecando? Não. Como conseguir isso? Caminhando bem atrás do Senhor Jesus, lembrando-se de que você não é o juiz. Sendo assim, Martin, podemos dizer que Jesus caminha em frente a nós. Ele está caminhando no meio do caminho, aonde a justiça e a misericórdia se encontram. É aí que temos que andar, Martin. Temos que trilhar o caminho exatamente atrás dele, sem pender para a esquerda, que diz que o amor dele cobre tudo e que não precisamos obedecê-lo,
Esse é um extremo, né? E nem para a direita, aonde nos tornamos policiais, constantemente corrigindo irmãos e irmãs. Em ambos os casos, pode parecer que estamos seguindo o Mestre, mas estamos, na verdade, fora da trilha. Essa não é a mensagem de Laodiceia? Sim, é uma mensagem individual para você, para mim, para nós. Também não é a mensagem da justificação de Cristo? Sim. Justiça de quem? Justiça de Cristo. Tem certeza? Sim. De ninguém mais, muito menos a minha. Então, digamos que você recebeu a justificação de Cristo. De quem você recebeu? De Cristo? Sim, dele. Sim, de Cristo. Então, quem tem direito de dizer que é justo? Ah, ninguém. 0 pessoas. Ninguém tem o direito de dizer que é justo. Isso não é desanimador? Não, na verdade isso anima a gente. É justamente quando tento ser justo que fico desanimado, porque eu não consigo. Muito bem. Salmos 89, verso 14. Justiça e juízo são a habitação do teu trono. Misericórdia e verdade estão diante da tua face. Quando estudamos o caráter divino à luz da cruz, nós vemos a misericórdia, ternura, perdão, misturadas à equidade e justiça. Será que nós vemos condenação, aspereza, qualquer um desses atributos? Não. Mas entre nós não vemos intolerância pelas falhas dos outros? Sim. Sim, nós vemos. É o que vemos, não é? Somos constantemente intolerantes. Não deveríamos animar as pessoas ao invés de condená-las? Levar a verdade como amor? O que foi que Jesus disse? Nem eu te condeno. Mas Jesus condena o pecado? Sim. Ah, Sem dúvida. Jesus condenou o pecado. Mas não a pessoa. Vemos no meio do trono aquele que carrega em suas mãos, pés e lado as marcas do sofrimento suportados para reconciliar o homem com Deus. Vemos um Pai infinito habitando na luz inatingível e ainda assim nos recebendo por meio dos méritos de seu Filho. A nuvem da vingança que ameaça miséria e desespero, a luz refletida pela cruz, revela o escrito de Deus: viva, pecador, viva! Vocês, almas crentes e penitentes, vivam! Eu paguei o resgate. O único orgulho que deveríamos ter é o orgulho em Cristo. Sim, o único orgulho que os cristãos têm é aquilo que Cristo fez por todos nós, já que temos o privilégio de receber isso. Todo o resto não vale de nada. Sim. Não foi isso que Paulo disse? Então, misericórdia e verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Ao buscarmos a justiça, lembremos-nos de que ela tem uma irmã gêmea, a misericórdia. Isso não é lindo, Martin? É fabuloso. Porque sempre queremos separar as duas. A gente esquece, a gente só quer um ou outro. Muito bem, então de um lado temos a misericórdia e do outro a justiça. As duas devem estar lado a lado, não devem ser separadas. Eu acho que esta imagem aqui ela diz tudo. Não se pode chegar até o portão a menos que caminhemos exatamente atrás de Jesus. E com esse verso em mente e a outra citação abaixo, acho que podemos concluir a mensagem de Laodiceia. É uma mensagem pessoal. É uma mensagem que põe a ênfase na justiça de Cristo. É uma ênfase que joga o nosso próprio eu ao pó. É a mensagem de seguirmos a Cristo e não corrermos à frente dele. E é uma mensagem para não nos desviarmos de suas pegadas. Amém? É uma mensagem pessoal. Devemos ter a mesma atitude e amor que Jesus tinha para com o nosso próximo. Ele nunca saiu disparando condenações. E quando a aceitarmos, podemos nos tornar parte do remanescente que levará o alto clamor. Amém? Também temos que falar sobre isso no futuro, hein? Oremos. Querido Pai, a mensagem aos laodiceanos não é facilmente aceita pela humanidade.
ela vai contra a nossa natureza caída. Ela coloca a nossa existência e nossas vidas em xeque. Aceitar a mensagem de Laodiceia não é compatível com os planos dos homens de serem alguém ou alguma coisa importante. Mas, de acordo com o plano do céu, essa mensagem quer nos fazer semelhantes a Cristo. Então, nos ajuda, Senhor, a fazermos essa introspecção, a estudarmos nossas vidas e vermos se estamos em harmonia com a palavra, pedindo a Deus que nos transforme de acordo com a sua imagem. Por Jesus. Amém. Amém. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito. Eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.